Inteiro, a gestão de documentos hoje nas empresas, ela gera um grande problema, né? E aí uma coisa que eu acho interessante, assim, singular do nosso empresariado, é que normalmente eles não fazem essa conta do custo operacional de ter um acervo em papel ainda, né? Isso é uma situação que é muito singular da gente, né? Mas a gente encontra esse tipo de situação. Sem dúvida, sem dúvida. E não só do custo, mas a gente também, aí no caso específico dos prontuários médicos, a gente está tratando de documentos de extrema responsabilidade, né, dos hospitais. Afinal de contas, esses são documentos que têm que ser guardados aí por pelo menos 20 anos, desde a última atualização. E se você pensar em termos de papel, né, é completamente inviável você ter, por exemplo, cópias desses documentos em outro local para uma preservação em caso de desastre. Né? Seria um backup físico off-site. Né? Então, imagino que vocês têm muito mais experiência, né, expertise aí de visitar os hospitais e conhecer a situação. Eu não imagino que alguém tenha, por exemplo, algum tipo de solução como essa, né, de ter não só de ter os prontuários, né, guardados, mas ter os prontuários guardados e com cópias sobressalentes, por exemplo. Né? E aí você está falando de duplicação de custos e de repente até um aluguel de um outro espaço fora das instalações para ter cópia disso, é completamente inviável. Né? E só se a gente levasse em consideração essa questão, né, a solução de digitalização já seria interessante, né, porque mostra boas práticas da instituição em relação ao cuidado com os registros que ela deve manter. Né. Mas, obviamente, a solução é de vocês, ela contempla muito mais que isso, né? Em termos de diminuição de custos, de manejo de papel, de espaço, né? Liberação de espaço dentro de um hospital, né? Até porque os prontuários eles não podem ficar muito distantes, eles têm que estar acessíveis, então você não tem muito essa opção de colocar os prontuários em um outro local. De repente você liberar esse espaço dentro do hospital, você abre oportunidades para se utilizar aquele espaço não de uma maneira que gere custos, mas de uma maneira que gere lucros para a instituição. Né? Você dá um destino, né, que gere renda para aquele espaço que foi liberado com a digitalização dos prontuários. Né? Sim. E principalmente o papel dentro de uma instituição como um hospital, que ela o papel ele é um vetor de transmissor de doenças, assim, absurdo, né? Sim, A gente sabe que a quantidade de bactérias, inclusive patógenas, que o papel pode transmitir é sim. incalculável. E aí o que me assustou em alguns hospitais que eu visitei foi que esses arquivos físicos eles eram manipulados por pessoas sem o EPI, sem máscara, sem Sim. luva, E aí você e, está gerando um passivo, né, trabalhista gigante, né? gigante, né? Porque você tem um grande problema que como eu vinha como a gente começou falando, da falta de cálculo desse custo indireto que é a recuperação de um papel desses, né? Numa Perfeito, necessidade. perfeito. E, além disso, o passivo trabalhista que ele está gerando por um problema que certamente essa pessoa trabalhando alguns anos ali naquele ambiente insalubre, sem o uso de EPI, vai dar Uhum. alguma,
algum problema para ela, certamente. Sim, sim. Nós tivemos uma experiência, não foi dentro de hospital, mas é uma experiência que é um paralelo perfeito em relação a isso, no INPI. Né? O INPI, não sei se eu já contei essa história, mas, bom, para você eu posso até ter contado, mas para quem está nos Certamente assistindo, não. certamente não. O INPI ele fica num edifício lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, chamado Edifício à Noite. E há alguns anos, o edifício à noite foram fazer uma verificação de engenharia e ele estava com a integridade estrutural dele comprometida em função do peso dos papéis de registro de marca e de patentes que estavam dentro do prédio. Então, você imagina o peso disso daí. Né? E aí, esses papéis foram emergencialmente transferidos para um grande galpão, tudo centralizado num grande galpão lá no Rio de Janeiro, onde faz pouco calor, né? E esses papéis ficaram acondicionados num galpão sem nenhum tipo de refrigeração, com aquele telhado de metal, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse galpão para resolver um problema de um processo de patente. A pessoa que trabalhava no arquivo, né, que pegava os processos lá dentro, achava aqueles papéis lá dentro, ela trabalhava só de bermuda. Nem camisa ela usava, porque era insuportável o calor dentro do negócio. Agora, imagina essa combinação. Calor insuportável, literalmente dezenas de toneladas de papel e nenhum tipo de proteção contra incêndio, nenhum tipo de EPI para proteger o cidadão que está lidando aí com papéis que às vezes tem décadas, né, isso aí foi resolvido, né? O INPI ele passou por um processo de digitalização de todos esses documentos e de conversão dos processos deles para processos 100% digitais, e o ganho que eles tiveram de eficiência é absurdo. Um processo de marca que demorava 10 anos para tramitar completamente no INPI, hoje demora em 1 ano. Então, 1/10 do tempo. Porque hoje não tem mais que pedir para o cidadão que estava lá só de bermuda ir atrás dos processos que pudessem ser colidentes com aquele novo pedido que tinha chegado. Né? E aí ele ia com um carrinho de supermercado pegar as coisas. Era um negócio bem, bem complicado. E Bem além singular, né, digamos assim. É bem singular, vamos dizer assim. Eu nem sei dizer se seria singular, né? Porque, dadas as condições, eu acho que qualquer um que trabalhasse em condições como aquela ia trabalhar daquele jeito, porque era insalubre mesmo. Né? E, além do que ele ganhou em termos de eficiência, o que ele economizou de armazenamento foi um absurdo, né? Porque ele não mais tinha que alocar um galpão para manejar aquele papel todo, nem tinha que ter uma quantidade imensa de pessoas para cuidar desse galpão, né? Porque fora esse cidadão que pegava os papéis e levava de volta, tem as pessoas que faziam organização, tem as pessoas que faziam limpeza, tem pessoas que faziam segurança. Pois eu fiz um levantamento de custos, né, fazendo a comparação do arquivo físico e do arquivo digital, e assim, a economia é absurda. Mas aí eu fiz esse cálculo, eu estou em São Paulo, né, mas eu fiz esse cálculo com base nos valores aí do Nordeste. Sim. E aí eu conversando... E são bem menores, né? São bem menores. Eu conversando com um cliente aqui, e aí o cara me falou o seguinte, ele tem um arquivo onde ele guarda lá a documentação, o cara da OAB. Então, o cara tem um arquivo onde tem lá os documentos deles guardados e tal, e para recuperar uma caixa dessas, ele paga R$107 para o cara trazer a caixa para ele. E aí ele disse o seguinte, como o arquivo, quem faz o arquivamento é o office boy, é o contínuo, que ele manda para o motoqueiro vai lá e faz o arquivamento lá na empresa de arquivamento. Sim. É muito comum ele pedir uma caixa, essa caixa chegar e o documento não está nessa caixa. Sim. O documento está em outra caixa.
porque o cara arquivou. E aí ele devolve a caixa e pede uma outra da última movimentação que teve, e o cara manda outra caixa, ou seja, ele paga mais R$ 107, ele paga R$ 214, e às vezes até mais, para recuperar um documento. Pois é. Então, esse cálculo aí que é feito é que é mais próximo para a visão do empresariado, né? Mas Sim. mesmo os que guardam os documentos em seu próprio estabelecimento, eles têm o custo desse espaço, independente de estar pagando aluguel ou não. Ele está deixando de utilizar, ele está pagando, está tendo esse custo, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Uma outra situação é que uma empresa, aliás, uma universidade em Pernambuco, não vou entrar em detalhes aqui qual o nome, mas ela tinha um problema que ela tinha que entregar um documento em 90 dias, e esse documento estava dentro do arquivo, e eles não sabiam onde estava, e eles, se não entregassem esse documento, iam levar uma multa de R$ 1.500.000. Então, eles instituíram o seguinte, que todos os dias, às 17 horas, ia se fechar deixar todos os telefones lá de fora, guardar, ninguém atendia telefone, deixava os celulares fora da sala, e todo mundo ia para o arquivo para buscar esse documento. Bom, o fato é que, nesse dia fatídico, estávamos todos procurando esse documento. Uma das pessoas sofreu um acidente com um carro que estava fora, um funcionário que estava na rua com um carro sofreu um acidente, precisou de um apoio da empresa e ninguém pôde apoiar ele porque estavam todos procurando o documento. E o pior, uma das pessoas que estava procurando os documentos, um familiar estava doente, muito doente, e ele acabou que naquele momento, naquele interim ali, ele foi para a UTI, né? E o pessoal tentou entrar em contato com ela, não conseguiu. O fato é que a pessoa faleceu e a outra pessoa não conseguiu se despedir do doente. Então, assim, os prejuízos, os custos, na realidade, de você manter um arquivo físico, eles são muito maiores do que os custos diretos. Eles têm custos diretos, são incalculáveis, às vezes, como um exemplo trágico como esse que eu acabei de falar, né? Sim, então, assim, agora, principalmente, e aí você vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso, com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a necessidade de se entregar esses documentos com agilidade maior, ela é eminente e com multas, inclusive, previstas, né? Eu acho que você pode falar melhor sobre isso daí. Pois é, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem fazer uma verdadeira revolução aqui no Brasil, né, nessa questão do tratamento do dado pessoal, né? E principalmente do tratamento do dado pessoal sensível, que é o dado de prontuário médico. O que acontece? Aqui no Brasil, não vou falar, não estou falando especificamente agora do prontuário médico, mas a gente tem um verdadeiro faroeste, né, dos dados pessoais. Né? Cada um que tem um banco de dados pessoais faz o que quiser. Você compra um automóvel, por exemplo, e no outro dia recebe a ligação do cidadão do fumê, do cidadão do banco de couro, do cidadão da cristalização da pintura, e você fica pensando, como é que essas pessoas conseguiram meus dados, né? Alguém compartilhou. Alguém, e a gente sabe quem é, né? Que é a pessoa que vendeu o carro para você. É verdade. Bom, a gente vai fazer o seguinte, Pinteiro, eu vou lhe convidar aí para a gente iniciar, né, que já estamos com 15 minutos aqui, 15 minutos regulamentares, né, da nossa cultura, e aí a gente vai depois distribuir, vai mandar para vocês um outro convite, porque o nosso processo, ele é aplicável para os hospitais, a gente está dando um foco nessa oportunidade aqui, para falar sobre os prontuários médicos, mas, na realidade, a gente pode aplicar esse processo em qualquer empresa de qualquer segmento. Tá? Então, a gente vai fazer um outro webinário onde a gente vai falar mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e vai falar mais sobre a documentação de um modo geral. Então, você quer só concluir esse assunto aí para a gente iniciar? Só fazendo a conclusão, e essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para regulamentar como é que os direitos de quem tem seus dados pessoais em um banco de dados. Então, um deles, e aí é o que está conectado exatamente para o serviço de vocês,
é o direito a uma cópia do banco de dados que você tiver, ou que a empresa tiver sobre mim. Né? Então, e aí, banco de dados, para a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem a acepção mais ampla possível. Então, mesmo que o formulário, o formulário não, o prontuário esteja em papel, ele é um banco de dados. O fichário em papel é um banco de dados. Os e-mails que a gente trocou são um banco de dados, os chats, etc, etc. Então, quando o titular dos dados ele pede uma cópia desses dados, né, primeiro, você tem que imediatamente dizer para ele que, se você tem ou não dados, e já entregar também imediatamente um resumo disso daí. E você vai ter um prazo de 15 dias para trazer para o titular uma cópia completa desses dados. Né? Quando você pensa em uma solicitação isolada, é até factível, com um certo trabalho, você conseguir trazer todas as fichas de prontuário, que a gente sabe que muitas vezes eles não são consolidados, né? O paciente vai 10 vezes no hospital e termina se abrindo 10 prontuários para ele. Quando você pensa em um pedido isolado, é até factível você conseguir trazer esses dados para o cidadão num prazo de 15 dias. Mas se você pensar que, sei lá, 50 pessoas podem pedir isso daí, por qualquer motivo, já se torna praticamente impossível você reunir essas informações se você não tiver um controle muito bom sobre elas. Né? E eu acho que essa tecnologia que vocês têm, que não é só de digitalização, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas também da gestão eletrônica desses documentos, na verdade, a gestão ela fica por conta do cliente, com o GED que ela já tem, normalmente a empresa já tem a sua cultura de TI dentro da empresa. O que a gente traz é efetivamente a habilitação para o descarte dos documentos físicos. Se ele já tiver, inclusive, os documentos dele digitalizados, melhor ainda. Né? Mas a gente eu vou falar bem sobre isso. Pois é. Então, facilita bastante você ter esses documentos digitalizados, facilita muito, né, a coleta desses dados para entrega ao titular. Né? Mas vamos iniciar aqui vamos lá. Bom, pessoal, o webinar em si. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí, já vou falar para vocês o seguinte, a gente, ao final, nós vamos abrir o chat para perguntas, né? E aí, vocês anotem e, ao final, a gente vai responder aí todas as dúvidas que vocês tiverem, que porventura eu não consiga explanar bem aqui na nossa apresentação. A gente quer fazer uma coisa bem assim, focada e bem direta, então vamos ter aqui em torno de 10 minutos para eu falando e 10 minutos o Pinteiro falando, né? Eu vou falar sobre a parte do nosso sistema, efetivamente, do nosso processo, e o Pinteiro vai falar da parte jurídica, né? Que é a especialidade dele. Bom, a Rude ID, ela tem a singela missão de proteger a evolução da humanidade. Né? Isso só para título de conhecimento, nós prestamos 2 serviços, essa parte de descarte de documentos, né, que vamos explanar bem aqui para vocês, e a gente faz também registro de qualquer tipo de declaração de direito autoral. Então, registro de música, de software, de livro, de textos acadêmicos científicos, de teses, de doutorado, mestrado, enfim, toda a parte de direito autoral, com a mesma validade jurídica da Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes e outros, só que de forma 100% online e real-time. Enquanto a biblioteca hoje está pedindo um prazo de 18 meses para entregar um registro de direito autoral, a gente entrega em 2 minutos com a mesma validade jurídica e validade em 176 países. Né? Pois o direito autoral no mundo é regido pela Convenção da União de Berna e os 176 países assinaram. Bom, a Rude é uma empresa nascida no Porto Digital. Nós somos incubados na Incubatec, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Estamos em Recife e aqui em São Paulo. Né? O Pinteiro está falando de Recife e eu estou falando aqui de São Paulo. E o nosso serviço é ancorado na infraestrutura de chaves públicas brasileiras, o ICP Brasil. E estamos implementando o blockchain.
tá? Só para entender do que eu estou falando, o ICP Brasil é uma série de servidores, procedimentos e processos que foram definidos pelo ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, uma entidade ligada à Casa Civil da Presidência da República. O ITI ele foi criado para dar fé de ofício para documentos digitais. Então, os documentos que são assinados, por exemplo, os prontuários eletrônicos, eles são assinados com o ICP Brasil. O blockchain é a base das moedas digitais, é o que dá validade e a segurança das moedas digitais. Então, a gente hoje já faz assinatura com o ICP Brasil e a gente está implementando o blockchain, que vamos ter uma assinatura dupla. Então, a segurança, como atuamos em outros países, a segurança nacional e internacional, né, desse processo de assinatura digital de documentos. Bom, o paperless é um processo que nós patenteamos, né? Esse processo, através desse processo, a gente consegue dar fé de ofício para as imagens de documentos. Então, os documentos que são os prontuários médicos, que a gente vai focar especificamente nessa ocasião, em prontuários médicos, os prontuários médicos que vocês têm manuscrito ou até impresso mesmo, assinado, muitos hospitais não têm ainda o certificado o prontuário eletrônico, então eles fazem todo o processo no seu sistema, imprimem e o médico assina, o responsável aquele procedimento assina, e aquele documento é arquivado, e aí você tem ainda hoje a obrigação de arquivá-lo fisicamente, né? Então, o que a gente traz é a possibilidade, o caminho e o processo jurídico para que a gente consiga pegar essa documentação, digitalizar, certificar através do nosso processo e descartar esse documento. Bom, para a gente entender o que é assinatura digital, né? A assinatura digital ela é feita com os certificados digitais, né? Então, o que a gente faz é uma assinatura digital com carimbo de tempo. Então, como é que acontece isso? Quando um arquivo é submetido à nossa ferramenta, nós lemos os metadados desse arquivo, entre aspas, o DNA desse arquivo, né? Que esse DNA, esses metadados, eles descrevem exatamente o que é o arquivo. Então, se você alterar, editar e salvar esse documento, esses metadados mudam de formato, né? Ainda que não tenha alterado nada no documento, só editar e salvar, eles mudam em relação à primeira situação. Então, a gente pega esses metadados, esse DNA, leva até um servidor do governo federal, cria uma criptografia, uma chave que encaixa nesse documento, apenas se ele tiver esse formato, baseada essa chave no nosso certificado digital e no certificado digital do governo federal, né? Então, aí, perante a justiça, na forma da lei, o Pinteiro vai falar melhor como é que funciona isso. Simultaneamente, a gente acessa um relógio atômico e dá um carimbo eletrônico de tempo, né? Então, aí a gente tem garantidos a integridade, autenticidade, não repúdio e temporalidade desse arquivo, que o Pinteiro vai falar mais sobre isso, mas o importante é que esse arquivo, ele fica passível de verificação da sua autenticidade ad eterno pelo próprio governo federal. O que isso quer dizer? A qualquer momento, qualquer pessoa pode pegar esse arquivo, submeter à ferramenta do ITI, em www.iti.gov.br, existe uma ferramenta lá chamada verificador, onde você põe esse arquivo, põe a chave digital, e o governo federal, através do ITI, gera um relatório como esse, se o documento não foi alterado, não foi violado. Assinatura válida conforme padrão de assinatura ICP Brasil, assinado pela Rudiadi Registros Online e o CNPJ de nossa empresa. Então, essa verificação desse arquivo, ela é por tempo indeterminado, ou seja, daqui a 200 anos, se precisar se verificar a assinatura desse documento, o governo federal, através do ITI, ele vai prover essa prova de autenticidade desse documento de maneira inconteste, né? Como eu falei, o Pinteiro vai falar mais da parte legal. É comum o pessoal pensar o seguinte: olha, o certificado digital ele vale 3 anos, ou ele vale 1 ano, depende da categoria que eu peguei, e, portanto, eu não posso ter uma verificação de assinatura daqui a 200 anos. A comparação que a gente pode fazer é a seguinte: você tem uma caneta, essa caneta, você assina vários documentos com ela, depois a caneta acaba a tinta.
Os documentos que você assinou, eles vão continuar valendo, né? A assinatura, independente da caneta ter acabado a tinta ou não. É a mesma coisa com o certificado digital. O blockchain, como eu falei, a gente está implementando e depois dessa implementação a gente vai ter outras versões da nossa ferramenta que vai ser possível rastrear também e fiscalizar melhor essa documentação. Bom, como eu falei, a gente tem esse nosso processo patenteado, que ele é composto de 6 passos, que a gente faz dentro da empresa, com a equipe da empresa, a gente faz um acompanhamento disso daí. O processo que a gente faz quando a gente entra numa empresa, a gente tem algumas ancoragens legais que o Pinteiro vai falar, mas a gente submete documentos o órgão fiscalizador para que ele possa atestar, além de todo o embasamento jurídico que a gente tem, aquele serviço especificamente dentro daquela instituição. Então, nesse processo de 6 passos, a gente consegue dar exatamente a mesma validade jurídica do papel à imagem daquele documento. A gente deu o nome de paperless para esse nosso processo, e aí, uma feliz coincidência, existe essa marca aí, que é uma marca de acreditação de empresas verdes, uma marca internacional. A gente entrou em contato com esse pessoal e eles nos autorizaram aqui no Brasil a utilizar essa marca em todos os clientes que utilizam nosso processo. Então, os nossos clientes eles vão poder utilizar essa marca de acreditação verde, de empresa verde, no seu website, nos seus cartões de visita, enfim, toda a sua panfletagem e folheteria da empresa, se assim desejar. Então, o que a gente está trazendo para vocês, pessoal, é mais economia, mais produtividade e mais responsabilidade ecológica, né? Através do nosso processo, que simplifica muito essa busca de informações dentro dos prontuários médicos. Aqui é uma validação do nosso processo. A gente fez um evento em Recife, dentro do auditório do Ministério da Fazenda, onde palestraram junto comigo e com o doutor Pinteiro a desembargadora do TRT, o pessoal do Arquivo Público Estadual, o pessoal da Universidade Federal Rural, através da Fundação, e aí foi uma oportunidade muito interessante que a gente participou aí e fez a primeira validação do nosso serviço, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Pinteiro, e aí ele vai falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos e legais desse nosso processo. Pode falar, doutor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite do Valdecir e da Rudide para nós falarmos agora nessa manhã. Nós temos nosso escritório, meu nome é José Pinteiro, eu sou advogado especialista em Direito Digital e Propriedade Intelectual, e sou sócio do escritório Pinteiro e Coutinho Propriedade Intelectual. Nós já somos parceiros aí da Rudide há um bom tempo, desde antes deles fazerem esse serviço aí de conversão, eu gosto de chamar de conversão de prontuários para o mundo digital. E quando eles tiveram essa ideia de converter prontuários para o mundo digital, e aí solicitaram o meu parecer jurídico sobre a possibilidade, né, dessa conversão, e aí a conversão, né, quando você muda alguma coisa de meio, de uma mídia para outra mídia, a ideia, obviamente, é que você descarte a mídia anterior. Eu confesso que, primeiro, me surpreendi com a ousadia, né, e fiquei um pouco receoso em relação a essa questão do descarte. A gente está tratando de uma coisa importante, que é o prontuário. E comecei a pesquisar, e nós montamos na verdade, a Rudide montou esse sistema, esse processo patenteado deles. Nós os auxiliamos na confecção dessa patente, que, de fato, é um substituto para o documento em papel, né? E aí, como é que é montado juridicamente esse sistema? A base desse sistema de digitalização é o artigo 10º
da MP 2200-2. A MP 2200-2 foi onde ficou criada a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. E o artigo 10º dessa MP é o que afirma que os documentos assinados digitalmente dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileira, eles têm a mesma validade jurídica dos documentos em papel. Então, ultrapassada esse obstáculo, né, a gente já tem como criar um documento com a mesma validade do papel, me pareceu não haver nenhuma restrição para nós fazermos essa conversão dos prontuários de papel para o meio eletrônico. E aí é que entrou a inteligência, né, e a sagacidade da RUDID de realizar essa conversão utilizando-se de uma comissão permanente do próprio hospital para fazer a avaliação da digitalização desses documentos em papel e atestar também de forma digital, por meio de assinatura digital, que aí garante que a impossibilidade da geração de fraude do documento, né, qualquer alteração posterior, automaticamente a assinatura digital já não bate mais, associada a uma outra tecnologia que é o carimbo do tempo, que o Valdeci já deu uma pincelada. Basicamente, a ideia é que você passa esse documento por um relógio atômico e esse relógio atômico assina o exato momento em que aquele documento passou por ali. Qual é a segurança que isso traz? A segurança é de que saber que aquele documento foi gerado naquele momento, né? Foi assinado naquele momento. Ou seja, se posteriormente alguém vier e gerar um outro documento, né, o carimbo do tempo não vai bater na continuidade que você tinha. Então, também é um caso de demonstração que houve algum tipo de tentativa de burla do sistema. Com toda essa segurança digital, né, trazida pelo processo patenteado da RUDID, né, por meio dessa comissão, né, com essa assinatura digital dos membros da comissão, que vão gerar uma responsabilidade para eles, né, nós nos sentimos extremamente seguros de afirmar que sim, era possível o descarte dos documentos após a conversão deles para o meio digital, dentro desse processo, quero ressaltar. Então, de posse de todo esse conjunto normativo, né, e de processo patenteado, nós fizemos uma consulta ao CFM, que, por sua vez, demonstrou a sua concordância de que, de fato, aquele processo da RUDID permitia essa conversão do documento físico para o digital com a posterior destruição da versão legada do documento, ou seja, da versão em papel, e aí a respectiva liberação de espaço e todas aquelas vantagens que Valdeci já mencionou anteriormente. Basicamente, essa é a premissa. O processo ele pode ser detalhado com mais minúcias, né, diretamente com a RUDID, né, e eu fico aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, também pode colocar lá no chat, que ao fim aqui do webinar a gente vai tentar dirimir. Muito obrigado mais uma vez. Vou dar aí a palavra ao Valdeci. Obrigado, doutor Pinteiro. Pessoal, então, como a gente demonstrou aqui para vocês, nós temos um processo que vem solucionar um grande problema dentro dos hospitais, né? Na verdade, de todas as empresas, mas focando especificamente nessa situação dos hospitais, aonde a gente resolve essa questão do papel, atendendo a
todas as nuances e exigências da lei e dando uma celeridade na recuperação dessas informações de maneira que eu costumo falar, inclusive, que eu desafio a qualquer organização, qualquer empresa, a gente fazer uma comparação, eu tendo um arquivo digitalizado e ele tendo seu arquivo organizado em papel, por mais bem organizado que ele seja, a gente fazer uma competição para ver quem consegue recuperar um documento primeiro, não tem nem graça, né? Isso daí é uma coisa que a tecnologia ela consegue dar uma segurança maior ao acesso desses documentos, né, sabendo, inclusive, deixando rastro de quem acessou e em qual época acessou, né, com os diversos GEDs que existem aí, inclusive uma das exigências do CFM é que você tem um GED de segurança nível 2 para gerir seus documentos, mas independente da organização de que você tem em papel, ele não dá para competir uma coisa com a outra, né? Então, a velocidade, a praticidade, a segurança é muito maior com o documento eletrônico do que com o documento físico. Então, pessoal, de forma básica, é isso daí o nosso processo. Aí está meu contato, meu e-mail, meus telefones, o de Recife, de São Paulo. E aí a gente vai abrir agora o chat para as perguntas. E quem quiser solicitar uma visita, uma conversa específica com a sua empresa, é só me passar um e-mail ou me ligar ou falar comigo no WhatsApp que a gente agenda aí e faz essa visita. Ok? Vamos abrir o chat agora e vamos ver as dúvidas e perguntas que possam ocorrer aí. Rogério, você pode abrir o chat aí para a gente? Bom, quem não estiver vendo o chat aí, atualiza a página, tá? Dá um reload aí na página que ele vai aparecer. Valdeci, a Adela perguntou, assim, ouvi a argumentação sobre a legalidade e que o CFM teria validado. Você poderia responder? Bom, o Pinteiro caiu, ele era a pessoa mais indicada para responder isso. Bom, veja só, como eu falei aqui, o nosso processo ele é patenteado e a gente está torcendo para que isso vire lei, porque virando lei a gente vai ter uma facilidade maior de difusão do nosso processo, né? Então, realmente existe uma movimentação tanto do CFM quanto dos órgãos. Por exemplo, o CONARC, ele está trabalhando num projeto de lei que a gente conversou, inclusive, com o CONARC, né? Eles estão trabalhando num projeto de lei para conseguir dar essa oficialidade das imagens de documentos, né? E é tudo que a gente quer. A gente quer que isso vire lei realmente, porque vai facilitar muito o nosso trabalho e vai dar uma abrangência muito maior para o nosso serviço, né? Então, realmente, a tendência é essa, todos os setores eles vão acordar para essa necessidade e para essa facilidade que é a gente ter os documentos feitos de forma eletrônica, né? Mas, como eu falei, como o nosso processo ele está patenteado, então a gente não deixa de oferecer o nosso serviço, não deixa de trabalhar isso, muito pelo contrário, a gente vai ter pessoas que vão precisar utilizar nosso processo para atender os anseios da lei e vão virar nossos clientes. Sim, a Adélia ela complementou a respeito se existe alguma outra as demais instâncias que regulam esse processo relacionado ao prontuário eletrônico. Existem outras instâncias, acredito que seria outros órgãos fiscalizadores para fazer para se regulamentar, ou se eles, pelo que eu entendi, né, seria outras instâncias além do CFM que regulam o prontuário eletrônico. Bom, eu acho que eu não sei se eu consegui entender muito bem. Eu acho que essa é uma pergunta mais jurídica. Infelizmente, o Pinteiro caiu e ele está com alguns problemas técnicos ali para voltar. Mas, bom, deixa eu ver se é isso que você está perguntando. Está falando que existe o CFM, existem outras instâncias locais que fazem
essa fiscalização desses documentos, né? Bom, como é que a gente trabalha efetivamente? Quando a gente entra em um hospital, né, em uma clínica, a gente pega um processo de documentos, passa o processo pelo paperless. Antes de descartar os documentos, faz uma consulta, né, orienta e auxilia como fazer essa consulta, para que ele faça essa consulta ao órgão regional. Então, o Conselho Regional, no caso das clínicas e hospitais, eles vão receber uma consulta falando qual é o processo que a gente está fazendo, como que a gente está dando a validade e a fé de ofício desses documentos, e pedindo que ele se pronuncie sobre a legalidade e a autorização do descarte desses documentos físicos, né? Então, na realidade, assim, não seria necessário fazer isso, porque a gente já tem a total certeza e uma questão legal do descarte desses documentos, mas a gente faz isso para dar uma tranquilidade maior para o nosso cliente e para evitar um problema de chegar um fiscal, por exemplo, e dizer que não reconhece essa situação, porque a gente está falando de inovação, e lavrar uma multa e a pessoa ter que se defender na justiça quanto a um problema que não deveria ter necessidade de se defender. Então, a gente faz essa consulta ao órgão regional. A gente já tem, por exemplo, o Conselho Regional da Paraíba, ele tem um parecer, além do CFM, né, um parecer falando sobre a legalidade e a autorização do descarte dos documentos através do nosso processo, mas a gente faz isso em cada estado, em cada região que a gente chega a princípio, né? Então, isso daí, se era essa a pergunta, eu não sei se era exatamente essa, mas me diga aí se eu respondi sua pergunta. Certo, ele está perguntando aqui, então só ratificando, realmente é exatamente isso. A gente, com o nosso auxílio, a gente prepara uma consulta em nome do cliente, né, em nome do hospital e da clínica, e ela faz essa consulta para o órgão fiscalizador, certo? E o órgão fiscalizador, ele vai ter duas opções, assim, falando especificamente, a gente vai perguntar exatamente o que está na lei, né? Então, a possibilidade dele responder negativamente é nula, porque ele não pode ir de contra a lei. Então, o que a gente expõe para ele é exatamente o que ele tem que responder. Então, é exatamente isso. A gente faz essa consulta em nome conjuntamente com o nosso cliente para o órgão fiscalizador, né? E aí o órgão fiscalizador vai dar o ok. E aí, no caso, depois de você ter esse documento do órgão fiscalizador, ele atestando que você efetivamente pode substituir a imagem do documento pelo documento físico, não existe um fiscal que vai chegar ali e vai dizer, olha, eu não reconheço isso, porque o órgão está dizendo, o órgão que é responsável pela fiscalização está dizendo que pode ser feito dessa forma. Então, a gente resolve esse problema, esse possível problema que pode ocorrer. Bom, alguém perguntou aqui como faço para saber sobre mais serviços e visitas. Como eu falei, tem o nosso contato, eu vou colocar aqui de novo na tela o nosso contato, né? Vocês podem entrar em contato comigo ou através do e-mail fontes@rudeid.com, né? Ou através do telefone 81997692121, ou do telefone 011 996196939. E a gente agenda aí uma visita, né? Ou se não for aqui no estado, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou na cidade de Recife, a gente pode fazer uma videoconferência e tirar todas as dúvidas de vocês, né? Salientando que a gente está expandindo nossa rede, nós estamos negociando com alguns representantes nos estados, então nós vamos ter ou escritórios ou representantes em todas as capitais, né? E em todos os estados, com certeza, vamos ter algumas cidades com representantes, né? Então, basicamente isso, o assunto que a gente queria colocar, né? Cumprindo aqui a nossa agenda, que definimos que ia ser 50 minutos, na realidade estouramos um pouquinho ali, 53 minutos. Eu queria agradecer a todos os participantes. Vamos gravar na verdade esse vídeo está gravado, nós vamos distribuir depois
para as pessoas, para que possam replicar para outras pessoas que vocês achem interessante que assistam. E me ponho aqui, tanto eu quanto toda a minha equipe, total disponibilidade de vocês para o que vocês precisarem. Ok? Muito obrigado, um bom dia para todos e estimas de sucesso. Grande abraço.